Bom dia, bom dia. Nessa segunda-feira, dia 28 de setembro do ano de 2020, eu sou o pastor Edmilson e este é o programa Revestidos de Deus. Venha junto comigo para uma semana de palavra, mas venha com fé, venha com garra, venha determinado para juntos nós lutarmos e vencer. Estufa o peito nessa manhã de segunda-feira, estufa o peito, olhe para frente, olhe para cima, com fé, com garra e diga: sai bicho que eu estou passando. Aleluia! Estou indo lutar, estou indo conquistar um dia melhor, uma semana melhor para mim mesmo, para minha família. Amém? Vale um glória a Deus. Venha junto comigo. Vamos todos os dias, o nosso tema, o nome do programa é Revestidos de Deus e está baseado no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 ao 17. Vamos iniciar esta semana trazendo para as nossas vidas, e esta é a proposta do programa Revestido de Deus, nos revestirmos. E a palavra do Senhor nos ensina a colocar capa, capacete, escudo, couraça, cinta, sandálias. Antes de sair de casa, antes de iniciar o nosso dia, eu abri os olhos, eu acordei, eu fui ao banheiro, eu já volto revestindo, já volto tomando a posse da palavra de Deus sobre a minha vida. Escute, se não fosse tão importante, Paulo não teria ensinado. E esta é uma semana que nós vamos falar de guerra. Vou introduzir guerra espiritual. O nosso tema é guerra. O nosso texto está em 1 Samuel, capítulo de número 30, de 1 ao 6. E eu já quero ler com você. Você que está chegando agora, você que ainda não nos conhece, é novo aqui no canal, fique conosco. É rápido, 15, 20 minutos no máximo de vídeo. E você já está liberado para iniciar a sua semana com força, com fé, com garra. Escuta, e que seja uma semana de sucesso, uma semana de progresso, uma semana de prosperidade. Vamos caminhar todos juntos. Se de tudo você não puder ficar até o final, você volta mais tarde e assista. E você que é maratonista, que fica maratonando, assistindo séries do Netflix, deixa eu te falar uma coisa. Passe no YouTube. Já tem toda uma série da semana passada lá. Passe, sente e assiste tudo numa pancada só, de uma vez só. Vai ser de grande valia para a sua vida espiritual. É guerra, este é o nosso tema durante essa semana e está baseado no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, de 1 ao 6, e eu quero ler com você nesta manhã. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, ferido e queimado, tinham levado cativos as mulheres que se achavam lá, porém a ninguém mataram, nem a pequenos nem a grandes, tão somente o levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela estava queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se animou no Senhor. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta manhã de segunda-feira. É impossível viver esta vida e não passar por momentos de luta, momentos de crise. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a cada luta, a cada crise, a cada tropeço, a cada puxada de tapete, a cada dificuldade, a cada montanha que você tem que escalar, aprenda a trazer o Senhor, a se levantar, a se reanimar e a voltar a combater. Porque não tem como ser vencedor se não houverem batalhas a serem vencidas. Amém? E antes de começar a pregar para você, eu quero ir com você, venha junto comigo até o Novo Testamento, ao livro de Mateus. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 43, a palavra do Senhor diz: mas considerai isto, ou seja, pensai, reflita sobre o que estou dizendo. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, vós também ficais apercebidos, porque
a hora em que não cuidais, aí virá a vinda do Filho do Homem. Eu posso ouvir uma palavra de júbilo nessa manhã? Vale um glória a Deus? Vale um glória a Deus? Escuta, definitivamente, eternamente, todos os dias, pelo resto da sua existência. E eu sei que a maioria de vocês que me ouvem a cada manhã são pessoas jovens. Deixa eu lhe dizer uma coisa, definitivamente e eternamente, entenda que o inimigo ele está contra seu lar. Entenda que o inimigo está contra seus filhos, contra seu marido, contra sua mulher, contra a sua igreja, contra o seu pastor. Aqui em Ziclag, os amalequitas queimaram as casas, roubaram as mulheres, roubaram as crianças. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero convidar você, eu estou pregando, sou eu que estou pregando, mas eu quero convidar você a passar de ouvinte a participante, a participar junto comigo. E você que está ouvindo caladinho, deixa seu nome, deixa seu endereço, deixa seu nome, deixa o lugar de onde você está me ouvindo. Entra dentro da palavra, traz essa palavra dentro para você, como se você estivesse lá no exército de Davi. Amém? Vale glória a Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa, os amalequitas, eles queimaram as casas, roubaram as mulheres, roubaram as crianças. Na sua vida, qual é a sua história? Por isso eu te convido nessa manhã a entrar dentro dessa história junto comigo. Qual é a memória que você tem? O seu passado? Qual é o passado? Qual é a sua história que você traz do passado e que infelizmente ainda está viva dentro do seu coração? Quais são suas dores? O que o inimigo roubou de você? O que é que o inimigo levou de você? Ele levou a sua infância? Ele levou a sua juventude? Ele levou os seus pais ainda cedo? Quando você era uma criança e não tinha como ainda, não sabia se defender? Qual é a sua história? Qual é o seu histórico de vida? O que é que o inimigo, sabe? O que é que o inimigo roubou? O que é que o inimigo levou de você? Quais são suas dores? Eu quero convidar você, então, de uma maneira muito prática, entrar dentro dessa palavra, tornar-se coadjuvante, ator desta história que eu vou contar para você. E vamos analisar isso juntos nessa manhã. A história que nós acabamos de ler. A história na qual você está entrando dentro dela e fazendo parte. Venhamos e convenhamos. Queimar as casas é um golpe baixo. Não é verdade? Queimar as casas, roubar as esposas, roubar as crianças é um golpe baixíssimo. Um golpe baixíssimo. E eu te dou um alerta nesta manhã. Hoje. Não duvide da capacidade, do nível que o inimigo está disposto a descer, a abaixar o nível para te atacar. Nós estamos definitivamente numa guerra espiritual. E eu aperto dizendo para você, não tem um lugar neutro. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem como você permanecer. Por isso a gente precisa estudar, falar sobre luta, falar sobre guerra. E eu aperto dizendo para você, o que é casa? Casa é abrigo, casa é conforto, casa é proteção, refúgio, lugar de paz. Estou cansado, eu quero tomar um banho, eu quero comer uma comida. Não é? Casa fala desses aspectos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queimar as casas não é só baixo. Queimar as casas não é só não é baixo e cruel apenas. É estratégico. Como assim, pastor, é estratégico? Tem um porquê do inimigo ter feito isso. Tem uma lógica, tem uma explicação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se casa é proteção, se casa é abrigo, se casa é conforto, se casa é refúgio, escuta, eu queimando a sua casa, você vai ficar sem proteção, sem segurança, sem proteção. Pensa comigo, sem proteção, sem segurança, você arrisca. Você toma atitudes erradas.
Uma pessoa que não tem um bom casamento, uma pessoa que não é segura dentro da sua casa, ovelhas que não são bem pastoreadas, crianças que não têm um pai presente, uma mãe presente, eles erram, tomando atitude que poderia ser evitada se eles fossem acompanhados de perto. Porque de uma forma ou de outra, todos nós temos que mover. E às vezes movemos sem saber o que estamos fazendo. Movemos baseado em fatos que não são verdadeiros. Movemos de maneira insegura. Movemos e erramos. Perdemos. Então tinha um porquê do inimigo estar atacando lá, daquela forma. E eu aperto dizendo mais para você nessa manhã. Venha junto comigo para dentro da palavra. Vamos voltar lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16, para você entender isto. 1 Samuel 16, 1, e vou ler o versículo 13 com você. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Venha comigo, versículo de número 3. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acabei de pregar esta semana, está no Facebook, uma série sobre a vida de Samuel. Passe lá no Facebook e assista toda a série. São 5 palavras. Dando vida aos sonhos. Assista todas as 5 para você entender bem esta palavra, porque eu vou pregando de maneira concatenada e nós temos 2 programas. Este programa é o Revestidos de Deus, que vem de manhã, mas tem um programa no final do dia, programa Videira Verdadeira. Então assim, eu sempre vou pegando de maneira concatenada para que você que me ouve, não só alimente, mas como você vai sendo formado através da palavra que eu vou pregando todas as manhãs. De maneira estratégica e concatenada, eu vou pregando para você. Então passe no Facebook e assista todas as 5 palavras que está dando vida aos sonhos, que fala sobre a vida de Samuel. E aqui Samuel já é líder, já é o profeta em Israel e ele unge Davi. Diga comigo nessa manhã, diga: eu estou em guerra. Diga nessa manhã, diga: eu estou em guerra. É preciso que você saiba, não dá mais para você viver este evangelho empurrando com a barriga, brincando de ser crente, porque nós estamos em guerra. Enquanto você brinca de ser crente, o inimigo vai atacando o seu casamento, o inimigo vai atacando os seus filhos, vai destruindo a sua vida pelas beiradas de maneira estratégica. Escuta, não foi isso que ele fez aqui? Queimou as casas, roubou as mulheres, roubou as crianças, enquanto os homens estavam em guerra, estavam na guerra. Vale glória a Deus nessa manhã. Você entende o que eu estou pregando para você? Colocar fogo nas casas, roubar as mulheres e crianças, levar o povo a querer apedrejar Davi. Você viu isso aqui? Versículo de número 6. Eles queriam apedrejar Davi. Escuta, lógico que ia matar Davi. Você sabe o que significa? Eles queriam desfazer. Irmãos, o mesmo inimigo que usava lá, usa até hoje na igreja moderna. Quando eu digo para você que a igreja moderna precisa de reforma, nós precisamos de voltar para dentro da Bíblia e entender ela de capa a capa e entender que nós estamos numa guerra e não é de hoje. Não tem como ser de Deus e não estar dentro de uma guerra espiritual. E eu sei que esse não é o evangelho que se prega, não se fala sobre isso, porque isso não dá ibope, meu irmão. Falar de guerra, isso não dá ibope, isso não é bom. Crente da igreja moderna quer ouvir falar de bênção, que o Senhor vai te abençoar, o crente quando chora o Senhor responde. Deixa eu lhe dizer uma coisa, são verdades, mas você não vai chegar a lugar nenhum até você aprender a lutar e a vencer, a ser um vencedor pelo sangue do Cordeiro, pelo Cristo Jesus. Vale, glória a Deus. Então deixa eu apertar dizendo para você nessa manhã. Eles queriam apedrejar Davi. Eles estavam colocando em xeque-mate, estavam colocando em jogo isto que você acabou de ler. Samuel já era profeta, rejeitou Saul e Deus disse: vai e unge um dos filhos de Jessé, Davi. O que o diabo queria?
O diabo queria acabar com a reputação dos profetas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo quer acabar com a reputação dos profetas. O diabo quer acabar com a reputação da família. O valor que a família tem, o valor que o marido tem, o valor que a esposa tem. O diabo quer acabar com isso. Acabar com a palavra de Deus. Porque uma vez que eu minei a palavra de Deus dentro da sua casa, eu acabei com o resto. Por isso a casa foi atacada. Vale um glória a Deus. O que o diabo queria, a estratégia do diabo, era acabar com Davi e acabar com a reputação do profeta Samuel, que estava reformando a casa de Deus naqueles dias. Irmãos, isso acontece até os dias de hoje. Você não tem visto a desmoralização dos líderes? Você não tem visto adultério, suicídio, calúnias? Ovelhas que calunia contra pastor, ovelhas que calunia padres. Você está vendo isso no meio da sociedade ou não está? Há uma guerra. Nós estamos em guerra. Eu digo para você nessa manhã, espiritualize suas lutas. Espiritualize suas lutas. Dê resposta espiritual. Combata de maneira espiritual. E você obterá vitórias e conquistas como nunca teve antes. Para guerras naturais, eu dou respostas naturais, mas para a guerra espiritual, eu dou resposta espiritual e nunca o contrário. Eu posso ouvir um glória a Deus essa manhã, vale um glória a Deus. Você pode estar dando respostas naturais para guerras espirituais. Eu sempre ouço, não pastor, o garoto tem autismo, não tem isso, nós não aceitamos isso. Tratamos? Não pastor, ele precisa de psicólogo. Não, você não precisa de psicólogo. Você precisa de oração, jejum, unção, orar com imposição de mão, declarar a cura, pegar, tomar posse da palavra de Deus e caminhar. Não é que a ciência não existe, meus irmãos. Eu não sou da época da pedra lascada. Eu entendo essas coisas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A sociedade moderna, está dando resposta natural para guerras que são espiritual. E é lógico, o resultado é negativo, porque nós estamos lutando, nós estamos guerreando de maneira errada. Então não é que Deus não tem uma obra, Deus não tem um projeto na sua vida. Não é que Deus não queira fazer milagre, não é que Deus não queira mudar a sua história, Deus quer sim. O problema é que o inimigo tem usado armas e você não conhece, você não percebe, você não sabe como lutar. É possível que o seu milagre, a sua bênção, as coisas ainda não mudaram, porque você está lutando de maneira errada. Vale um glória a Deus. Eu quero orar com você que está em guerra. Eu quero convidar você, e eu estou aqui junto com você no chat, eu quero convidar você a deixar seu pedido de oração, a deixar o seu joinha, a levar este vídeo para as suas redes sociais, a comentar aquilo que Deus está falando com você nesta manhã. E eu quero orar com você nessa manhã, você que está em guerra. Deus bendito, gracioso, Tu és um Deus de poder. Coloca o Senhor nesta manhã, essa jovem audiência, e eu os abençoo nessa manhã. Eu os abençoo em nome do Pai, eu os abençoo em nome do Filho, eu os abençoo em nome do Espírito Santo de Deus, declarando sobre a vida deles uma semana inigualável, uma semana de progresso, uma semana de sucesso. Traz luz, o Senhor é a luz que brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Traga luz sobre a vida dos teus filhos e leve eles a crescer, leve eles a multiplicar, leve eles a entender, a virar soldados no reino de Deus. Vale um glória a Deus nessa manhã, um bom e abençoado dia para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de ir embora, antes de deixar você ir embora, o reino de Deus, ele é conquistado por soldados e não por políticos. Por gente que enxerga a realidade e está disposta a pagar um preço para ver o milagre acontecer. Um abençoado início de semana para você. Eu aguardo você no YouTube, Pastor Edmilson Silva. Me ache lá, clique no sininho. Tá bom? Nós precisamos de 1000 inscritos e ainda estamos longe. Eu conto com a sua ajuda. Se você não deu conta, não teve prazo de ouvir tudo, vai para o YouTube essa palavra, você assiste ela toda lá. Tá bom? Muito obrigado. Não esqueça também de deixar seu joinha, comentar e levar para suas redes sociais.
Deus te abençoe. Um abençoado início de semana para você. Eu volto às 7h30 da noite aqui na América do Norte e às 8h30 da noite na América do Sul, no Brasil. Beijo carinhoso para você. Muito obrigado.